Vamos lá, modelo de negócio Canvas. Então, o que é o modelo de negócio Canvas? Ele é um modelo de análise e planejamento que eu julgo simples e eficiente para ajudar empreendedores. E aí eu comentei no começo e vou reforçar agora. Não importa se você tem um negócio há 3 anos, 1 ano, está começando agora ou nem tem ideia do que você quer fazer. Alguma ideia você tem que ter, mas ele vai justamente te ajudar a entender quais são os pilares principais do seu modelo de negócio, entender quais são as estratégias que você pode adotar. Acho que o principal dele é ajudar você a ter coerência, identificar oportunidades, identificar gargalos e começar a traçar um plano de ação do que você precisa olhar para estruturar o seu negócio e fazê-lo ter mais potencial, dar certo e prosperar. Então, vamos lá. Do que ele é feito? Ele é feito de segmento de clientes, então a gente vai entrar em quem são seus perfis de clientes, quais públicos você vai atender e para quem você vai vender. Ele tem proposta de valor, então qual o seu diferencial como marca, negócio e qual o diferencial dos seus produtos. Então, o que o seu cliente vai lembrar quando ele compra o seu produto? Seus produtos são de fato isso que você está... Aqui eu coloquei umas perguntinhas já para vocês fazer, de seus produtos são de fato o que você está falando que eles são? Porque isso é muito importante, né? Você fala que o seu produto tem qualidade, eu compro o seu produto e ele não tem, eu não vou... você vai ficar com uma reputação negativa comigo. Então, proposta de valor está muito relacionada a justamente o que seu cliente percebe e valoriza do que você vende, de como você vende. Terceiro, relacionamento com clientes. Então, quando que você fala com eles, qual tipo de relação que você quer estabelecer e qual relação você já tem com seus clientes. Canais de venda ou relacionamento. Então, quais são os seus canais, quais você já utiliza, quais você já utilizou e não deu certo, quais você pretende utilizar, todos eles estão prontos, e por onde você vai falar com seus clientes, seja para vender, seja para conversar, seja para levar conteúdo. Fontes de receita, então como você rentabiliza seu negócio, então qual é o seu modelo de fato de negócio, pensando em faturamento, o que você vende e como você pode ganhar dinheiro além desse modelo, se há alguma forma. Principais atividades, então quais são as atividades cruciais para o seu negócio, o que ele precisa ter para funcionar. Legal você se perguntar se você domina todas elas e quais talvez não sejam tão importantes, porque é uma das coisas que a gente mais... às vezes é uma das principais escolhas que a gente tem que ter fazendo negócio, principalmente no momento inicial de um negócio, né? Às vezes a gente quer fazer tudo, deixar tudo perfeito, mas o que você pode talvez abrir mão, o que é essencial para você conseguir fazer sua venda da maneira como você quer. Quais são os principais recursos que você precisa? Então, para o seu negócio funcionar, o que você precisa em termos de recurso? E você já tem todos esses recursos, ou você tem um plano para tê-los? Quais são os principais parceiros? Porque provavelmente você não vai fazer tudo. São poucos os e-commerce que eu conheço que fazem tudo. A maioria deles terceirizam uma parte, tem um parceiro em outro, ou tem um braço da empresa dedicado para fazer alguma coisa, mas não é o core. Então, normalmente, o que não é core do seu negócio não tem sentido você fazer. Você não tem, talvez você não tenha expertise, mas quem tem e quem é o parceiro que você vai selecionar, porque isso é muito importante para que seu negócio funcione. E, por último, estrutura de custos. Então, quais são os seus custos fixos, quais são variáveis, onde você precisa investir primeiro, onde você vai gastar quando sua operação crescer. E aí, o que eu mais gosto disso aqui, eu não sei se vocês já perceberam, mas é que, assim, a gente tem 9 pilares aqui, 9 elementos para a gente debruçar sobre e pensar quando a gente está estruturando o negócio, quando a gente está colocando o nosso negócio no papel e falando cada partezinha dele. E essas 9 aqui, elas têm total relação entre elas. Elas têm uma forte conexão entre uma e outra. Então, quando você fala em principais recursos e principais atividades, quais você domina, quais você não domina, o que você precisa, o que você tem, o que você não tem. Porque identificar o que você tem, identificar quais são as suas principais atividades, também é identificar quais não são as suas principais atividades, para que você pense em o que um parceiro pode fazer por você. O que tem sentido você fazer, o que tem sentido um parceiro fazer. Então, quando a gente fala em proposta de valor, segmento de cliente, mesma coisa.
segmento de cliente. Eu decidi que eu vou vender para aquele público-alvo específico. Se você não tem uma proposta de valor que seja percebida por esse público-alvo, você tem um problema de fit, um problema de encaixe entre o que você está vendendo e para quem você está vendendo. Se você quer se relacionar com o seu cliente de uma forma específica e próxima e calorosa, mas os seus canais de relacionamento eles não são próximos e não são calorosos, se você tem um chatbot para atender o seu cliente e você diz que você vai dar atendimento personalizado, customizado e humano para ele, você também não está atendendo da maneira como você prometeu. Então, tudo isso aqui compõe a sua estratégia, suas estratégias e seus pilares principais da estrutura do seu negócio. Então, como que é isso visualmente, né? Porque parece um monte de informação jogada. Visualmente, ele continua sendo um monte de informação jogada, mas elas têm relação e elas têm uma organização. Então, o que eu vou propor para vocês é para, de fato, a gente fazer um modelo junto. Eu dei um exemplo de marca de moda, e aí eu quero construir com vocês e mostrar num exemplo prático. Então, costuma ter uma ordem para preencher um canvas, que é uma ordem que ela começa da parte mais voltada para o seu produto, seu cliente, depois vai mais voltada para suas relações com parceiros e atividades, e por fim a estrutura de custo. Então eu vou seguir essa ordem. Tem N pessoas que defendem ordens diferentes, então assim, a gente está sugerindo uma, fiquem à vontade para pesquisar, seguir outras. Acho que o que funciona é você preencher e ver a correlação que tem entre uma e outra. E aí depois, quando a gente terminar, eu vou voltar em o que fazer com o documento preenchido. Então, inicialmente, segmento de cliente. Quem que são os seus clientes, né? A ideia é você descrevê-los de maneira simples e objetiva, focando nos principais públicos que você pretende atender com a sua loja. Então, um exemplo prático. Aqui eu criei uma loja de moda que vende roupas e acessórios femininos. Então, eu quero vender para mulheres entre 25 e 40 anos de classe B e C que buscam as últimas tendências de moda em marcas acessíveis. E eu quero vender também para mulheres entre 45 e 55 anos que buscam dar mais jovialidade à sua imagem através da forma de se vestir. Então, aqui eu defini meu público. Falei um pouco ali de demográfico, falei um pouco de comportamental, quantos anos, qual classe pertence, o que busca, qual que é a aspiração aqui. Beleza, lembrem disso. E aí a gente, obviamente, né, o Canvas é preencher de trás a sequência, o caminho que vai e o caminho que volta. Então a gente vai revisando no meio do caminho o que funciona, como que as coisas se encaixam, se a gente lembra de alguma coisa, volta, preenche lá. Mas isso vai ajudar muito a de fato, tipo, olhar para o seu modelo de negócio de maneira 360 para estruturar melhor e, como eu falei, identificar oportunidades e gargalos. Então, definido o segmento de cliente, próximo passo é entender a proposta de valor. Então, pelo que você quer ser reconhecido pelos seus clientes quando eles compram na sua loja de sua marca e quando eles compram seus produtos. Então, exemplo prático, para as mulheres entre 25 e 40 anos, eu quero ser uma marca que, através de produtos de bom custo-benefício, conseguem desenvolver produtos que acompanhem essas tendências de moda que eu falei ali que um dos meus segmentos de cliente procura. Para mulheres entre 45 e 50 anos, eu quero ter modelos confortáveis e modernos. E aí, o que mais eu tenho aqui de proposta de valor? Eu quero ter produtos de qualidade, eu quero ser lembrado pelo conforto dos meus produtos, eu quero ter um preço acessível e eu quero ter um produto moderno. Quero que meus produtos passem essa modernidade. Então, beleza. Falei dos meus segmentos de cliente, que aqui a gente tem 2. Falei da minha proposta de valor, atrelei minha proposta de valor a cada um dos meus segmentos de cliente e falei ali palavras importantes do que eu quero ser lembrado de quais são os atributos do produto que eu quero vender. E aí a gente vai para a parte de relacionamento com os clientes. Então, com que frequência e que relação que eu quero construir com esses clientes? Então, eu quero ter uma frequência diária, semanal e mensal. E aí aqui faz muito sentido porque cada uma dessas frequências pode me indicar um canal que é o próximo passo.
e eu quero construir uma relação próxima e uma relação consultiva, ou seja, eu quero abrir um diálogo com esses clientes, eu quero que eles conversem comigo, eu quero que eles peçam ajuda quando eles tiverem dúvida de um produto, eu quero que eles peçam ajuda e falem comigo nos meus canais quando eles tiverem dúvida do material de um produto, do caimento, do tamanho, se serve, se não serve. E claro, lembrando, né? Falamos de cadastro de produto, de imagem do produto, de descrição, isso é muito importante. E se isso não conseguir resolver a necessidade, a dor ali do cliente em ter a informação, eu tenho os canais de suporte que vão dar para ele as informações necessárias para ajudá-lo a resolver esse problema e converter na minha loja. Então, aqui falei das relações com os clientes e o próximo passo é olhar para os canais de venda. Então, por onde que eu quero falar com eles, por onde que eu quero vender para eles, para conseguir ter essa frequência diária, semanal, mensal e criar essa relação próxima e essa relação consultiva. Então, como canal de venda, marketplaces é uma boa oportunidade, porque eu consigo divulgar em outros canais meu produto, eu pago uma taxa por isso, mas eu expando a quantidade de pessoas que eu estou impactando e que chegam até a minha loja, que chegam até os meus produtos. Eu vou vender, obviamente, na minha loja própria. E de canais de relacionamento, eu tenho redes sociais, então Instagram, Facebook, Pinterest, onde esses clientes podem ter contato com os meus produtos e conversar comigo, engajar com meus posts, minhas publicações. Eu tenho canais de chat, então eu tenho chat no meu site, eu tenho WhatsApp para dar suporte, para conversar com ele ali no momento que ele está navegando pelo site ou no momento que ele está escolhendo produtos, tem alguma dúvida e eu posso exercer essa relação consultiva com ele e próxima. Eu tenho os canais de suporte de pré e pós-venda. Então, via telefone e WhatsApp eu posso tirar dúvidas, via telefone e WhatsApp eu posso resolver problemas de um pedido que atrasou, que estourou o prazo esperado de entrega, ou de um pedido que chegou errado, ou de uma troca de algum cliente querendo trocar um pedido ou devolver um pedido. E eu tenho e-mail, newsletter mensal, e-mails de novidades, ofertas, onde eu conto de um lançamento, conto de uma oferta, conto de alguma ação promocional, conto de alguma data específica sazonal, que é muito comum no varejo, para construir essa relação, para manter um diálogo, para falar com esse cliente. Então, aqui, basicamente, a gente fecha o mix de produto e cliente. E aí a gente vai para fontes de receita. Então, quais são as fontes de receita da minha loja? Visto o que eu vendo, para quem eu vendo. Então, diretamente, venda de produto. Então, eu ganho em cima de cada produto que eu vendo. E eu posso ter uma fonte de renda baseada em venda de serviço de consultoria de moda. Eu posso oferecer um serviço grátis de consultoria, mas caso alguém queira alguma coisa um pouco mais customizada, personalizada, eu posso oferecer um serviço pago, onde eu dou assessoria, dou consulta, dou consultoria para essa pessoa fazer as compras dela na minha loja. E aí a gente vai passar para o outro lado do modelo, eu vou voltar aqui só para vocês verem tudo. Então, assim, essa parte da direita é a parte dos clientes, aqui é mais a parte das atividades e dos parceiros. Então, indo para a parte das atividades. Quais são as principais atividades para o funcionamento da minha loja? Então, uma das atividades é atendimento, então eu tenho que ter atendimento de pré e pós-venda. Desenvolvimento de novas coleções, portfólio de produtos. Então, eu preciso entender se eu produzo o que eu estou vendendo ou se eu compro de algum fornecedor. E a partir daí entender como que é o desenvolvimento desses produtos. Então, quando que eu vou lançar novos produtos, quando que eu vou lançar novas coleções, quando elas chegam, quanto que eu vou comprar de produto de acordo com a minha demanda. Uma das principais atividades é a parte de marketing, então eu preciso divulgar o meu negócio, divulgar a minha marca, divulgar meus produtos, e é uma das principais atividades para que eu consiga atrair potenciais clientes. Eu tenho uma operação logística, porque eu sou um e-commerce, então eu preciso de um local para armazenar os produtos, eu preciso de alguém que olhe esses produtos, entre no meu sistema, no meu RP, no meu painel da loja integrada e veja quais pedidos eu recebi
para processar esses pedidos, então separar o pedido, empacotar o pedido, despachar o pedido. E aí eu tenho a parte de frete, que mais para frente a gente vai chegar ali em parceiros, que é o caso que eu coloquei aqui. Outra atividade, eu preciso estar antenado e acompanhar tendências de moda, então eu preciso saber o que está acontecendo no mercado, eu preciso saber quais são as principais tendências, eu preciso estar contextualizado do que acontece, eu preciso estar inserido nesse segmento e eu preciso fazer a gestão do negócio. Obviamente tem N outras atividades aqui, eu coloquei acho que as macroatividades, tem gestão de time, tem controle financeiro, tem tudo atrelado aos pilares essenciais de um negócio em operação. Mas esses são os que eu exemplifiquei aqui. Na sequência, então, quais são os meus principais recursos? O que eu preciso para fazer com que esse negócio funcione baseado nas atividades? Então, eu preciso de tecnologia, eu preciso de uma plataforma que funcione, eu preciso de um sistema conectado, integrado, para gerir meus pedidos, eu preciso de uma marca, então eu preciso criar uma identidade visual, eu preciso construir essa marca, eu preciso de conhecimento em moda, eu preciso de estoque e produtos, eu preciso de conhecimento em marketing, eu preciso de conhecimento em varejo online. Preciso de conhecimento em finanças, preciso de conhecimento em outras coisas, mas esses são os meus principais recursos. E quais são meus principais parceiros? Então, plataforma de e-commerce, no caso, loja integrada, fornecedores de produtos ou de matéria-prima, então de quem eu compro. Então, principalmente em moda normal, você tem mais de um fornecedor, dependendo do que você vende. Você pode ter um fornecedor de calçado, um fornecedor de confecção, um fornecedor de acessórios, um fornecedor de, enfim. Eu preciso de um parceiro de marketing, um terceiro que faça para mim a gestão de redes sociais, controle para mim os canais de tráfego e que faça a gestão do meu investimento em marketing. Eu preciso de um parceiro logístico para realizar essa parte de entregas, principalmente. E aí aqui vai muito da operação de cada um. Eu falei para vocês que eu tive um negócio, então quando eu tive um negócio no começo, eu que fazia as entregas, eu que recebia os pedidos, eu que separava, eu que embalava, eu que fazia tudo. E à medida que o tempo passou, eu fui ganhando um pouco de escala, eu terceirizei isso. Então, eu coloquei alguém que separasse o pedido, contratei um parceiro para fazer o frete, e assim a coisa começou a funcionar. Eu preciso de um time de operações para fazer justamente essa parte logística, mas também um time que me ajude em todas essas atividades que eu tenho. E eu preciso de parceiros ou ferramentas, porque nem sempre o parceiro ele é uma empresa ou um serviço que vai ser prestado por terceiro. Ele pode ser uma ferramenta que você contrata e ela facilita aquela atividade em específico. Então, visto tudo isso, está claro para mim aqui o que eu preciso em termos de atividades, o que é principal do meu negócio e crucial, o que não é tanto, e essa é uma análise que a gente tem que fazer, né? O que eu preciso saber, o que eu preciso fazer e eu sou responsável, o que eu consigo terceirizar. Principalmente para entender depois qual que é a estrutura de custos de tudo isso. Então, eu vou ter custo de estoque, ou seja, compra de mercadoria, eu vou ter custo de plataforma de e-commerce, custo de ferramenta, eu vou ter o custo de divulgação, eu vou ter o custo de entrega, eu tenho custo de embalagem, eu tenho custo do time, eu tenho custo com curso de capacitação, caso tenha algum tema que eu queira me especializar. Então, quais são todos esses custos? Tudo isso para mostrar para vocês que, ao final desse modelo, o que você precisa, o que eu sugiro você fazer? Como eu falei, é muito importante que você faça um modelo, que depois você reveja de trás para frente, de frente para trás, do meio para o lado, de cima para baixo, porque revendo você vai sempre ter mais ideias do que é complementar, do que encaixa. Muitas vezes a resposta de uma pergunta que você se fez preenchendo um quadro está no outro quadro. Se você falou que você vai ter produtos de qualidade, você precisa se preocupar com quem é o seu fornecedor. Se você falou que você vai vender para o público X, você precisa ter uma proposta de valor que atenda aquele público X. Então, primeira dica, rever tudo que você escreveu nesse modelo. Segunda dica, se perguntar se a coerência entre o que você está propondo ali faz sentido
é de fato fit. E aí, muitas vezes, a gente não vai ter a resposta. A gente acha que a gente tem a resposta, a gente pode imaginar que aquela é a resposta, e no dia a dia, às vezes, ela não é. Mas o importante é você entender como que você vai testar aquilo, caso você entenda que não é uma certeza. Então, se você não tem ali validado que aquilo funciona, cria um modelo de validar. Como que eu vou entender se de fato aquele público específico quer este produto? Você pode fazer pesquisa, você pode tentar vender para esse público e ver como ele percebe. Às vezes você vai, da maneira mais dura, perceber que ele não compra, e aí você precisa talvez mudar o seu público, ou mudar a sua proposta de valor, ou mudar o argumento de venda, ou como você está vendendo, quais canais você está vendendo. Mas a segunda dica é justamente para você entender se há coerência, se não há, o que você tem validado ali e o que você precisa validar. Em terceiro, identificar o que você precisa estruturar melhor. Se você domina finanças, talvez você dá conta de fazer isso sozinho. Se você não domina a logística, eu preciso de um parceiro de logística, eu preciso me capacitar para isso. Ou a maneira como eu pretendo fazer a minha logística, a maneira como eu pretendo entregar meus produtos, não vai dar conta caso eu tenha o dobro de pedidos. E eu não estou falando de 200 para 400, eu posso estar falando de 10 para 20. Muitas vezes quando a gente começa um negócio, obviamente, de 200 para 400 também é um ganho, mas aí você tem um pouco mais de escala e você consegue usar ferramentas, consegue ter mais time, etc. Mas às vezes quando você tem um negócio de 10 para 20 e está começando a sua loja, você é você que faz tudo. Então, se você faz tudo e você tem um trabalho e você precisa dar conta de tudo, quando tiver 20 pedidos, o que você vai fazer? Putz, tem uma data sazonal, é Natal, é, enfim, Black Friday, você vai ter um aumento de volume muito grande. Se prepara, pense em o que você pode tentar estruturar para, caso eu tenha mais pedido, eu tenho um plano B, eu tenho um plano C. Identificar isso de fato vai te ajudar a perceber esses gargalos. E no momento que você percebe o gargalo, o que você faz com aquilo? E, obviamente, mais legal do que perceber gargalo é perceber oportunidade. Então, quando tem alguma oportunidade muito clara, então você tem uma empresa que faz a parte de marketing, ou já você ouviu falar que faz a parte de marketing específica para moda, e eles foram muito bem naquele nicho específico. Cara, é esse parceiro que você quer, entendeu? É essa empresa que você quer do seu lado para cuidar da sua parte de divulgação. Ou tem alguma fonte de receita específica que você acha que você pode utilizar e que vai te reduzir custo, ou que vai te gerar mais lucro. Então, perceber essas oportunidades e, por fim, depois de feito tudo isso, traçar um plano de ação. Então, o que você faz no momento que se identificou? O que você acha mais crítico para o seu negócio? Putz, tenho produto, sei minha proposta de valor, sei para quem eu estou vendendo. Tenho minha operação pronta, mas não divulguei. Não sei como divulgar, não tenho grana para divulgar. Tá, qual que é o meu plano de ação? Vai atrás de um parceiro? Vou colocar em marketplace, porque marketplace faz, às vezes, divulgação dos produtos? Vou fazer uma integração nova? Vou contratar uma ferramenta? E entender o que faz sentido para o seu negócio. Às vezes, tudo vai funcionar, às vezes nada vai funcionar, às vezes para o seu negócio específico tem uma ferramenta específica, uma integração específica e um canal específico que vão funcionar mais, mas é justamente você traçar um plano de ação e ir em direção a ele. Então, resumindo, acho que o Canvas ele é muito importante para você ter essa visão 360 do seu negócio, de como você está em termos de estrutura nos principais pilares do seu negócio estratégicos, e construir um plano de ação em cima dele para que você prospere, para que você comece a vender, para que você consiga ter mais visitantes na sua loja, ter mais tráfego, melhorar sua conversão, começar a vender mais. E aí, dúvidas? O modelo é um pouco mais facinho. Foi rapidinho, mas foi bom, que eu acho que aí a galera consegue ver como eles conseguem aplicar tudo que você está dando até agora, né? Ó, a Andrea Mosquen
Desculpa se estou falando seu nome errado, André. Quer dizer, André, foi mal. Ele falou assim: como calcular meu estoque no início do empreendimento, já que não tenho projeção exata de venda? Pergunta difícil. Mas, assim, obviamente, vai depender muito do que você vai vender. Então, se você está falando de um estoque de moda, eu pensaria em quem é esse cliente que você está vendendo, quanto que você, para quem você vai divulgar, quais são os produtos que você aposta mais, porque faz sentido você começar com esses produtos que você aposta mais, não ter uma linha, uma coleção muito grande. Ah, Se você está vendendo eletrônico, e aí essa resposta às vezes ela não está só no cálculo de para quem você vai vender, quanto você vai divulgar, ela está no cálculo de quem é o seu fornecedor. Se o seu fornecedor consegue te entregar em um dia o produto, tudo bem você não ter estoque. Tudo bem você falar que você tem 5 produtos, ter 5 produtos e divulgar para 500 mil pessoas, porque caso 300 comprem, em 1, 2 dias, e aí é importante ajustar isso com a previsão que você passa de entrega nas políticas e onde você está informando ali o tempo estimado de entrega. Mas se você tem essa flexibilidade, não necessariamente você precisa comprar todo o estoque. Então, acho que tem vários elementos várias variáveis que vão influenciar o quanto você compra de estoque. Mas, geralmente, você vai fazer uma projeção de venda. Quantos produtos eu tenho, qual o investimento que eu posso fazer, quais produtos que eu imagino vender, para quem, qual público, como que eu estou atingindo esse público, qual é a minha disponibilidade de compra e negociação com o meu fornecedor para chegar num número que faça sentido. E aí, aproveitando para puxar essas dúvidas de estoque, o Fábio Fernandes está perguntando aqui: é viável colocar um prazo de X dias para disponibilizar em estoque? No caso, 3 dias, sou fabricante de linha de moda infantil. Eu acho que é exatamente esse exemplo, assim. É muito delicado você fazer isso, porque quando você não tem a disponibilidade do estoque, você se comprometeu com uma venda, por lei, Código do Consumidor, você é obrigado a ter o produto que você está vendendo. É diferente você ter estoque em consignação, alguma coisa assim, ou simplesmente jogar com aleatoriedade. Mas sim, já aconteceu, e muitas vezes isso é comunicado. Eu lembro um dia desses que eu entrei, acho que no Elo7, que é um marketplace que tem de tudo, assim, decoração, bijuteria, enfim. E eu lembro que os produtos eram feitos à mão. E aí eles falaram, olha, os produtos levam de 7 a 15 dias para serem produzidos, dependendo da nossa demanda, etc. E dos nossos fornecedores. Então, a gente costuma considerar esse prazo adicional ao prazo de X dias de entrega que a gente tem com o nosso fornecedor logístico. Então, de novo, obviamente, quando você ganha mais escala, você tem mais capital para evitar essas situações. Mas, voltando à minha outra resposta na questão da política de troca e devolução. Acho que transparência é o melhor que você pode fazer com o seu cliente, assim, contar para ele o que ele pode esperar da experiência com você, como que ela vai funcionar, dá para usar código de rastreio, mostrar para ele quais etapas, em qual etapa tal produto, dá essa previsão para ele do que vai acontecer. Não, perfeito. E até o que a Karen está falando, né? Você está dando aqui a visão por alto e amanhã o nosso dia é focado em logística, meio de pagamento, então Exato. eles vão conseguir, tipo, aprofundar nesse conteúdo. E agora eu tenho uma pergunta para você, Palha, mas a gente dá tchau. De todos esses termos, né, dessa sopa de letrinhas que você acabou dando para gente, acaba que assusta um pouco às vezes. Você fala, caraca, eu vou ter que saber tudo isso antes de criar uma loja. Qual desses termos, assim, ou indicadores você acha essencial a galera realmente sentar e estudar para conseguir, sabe, ter uma base e aí depois entendendo o resto? Sim. Eu acho que os termos de navegação, eles costumam ser bastante importantes, e os de marketing, porque eles mudam um pouco Eles são parecidos, mas eles não são iguais os de varejo físico. E acho que às vezes eles são bastante específicos de varejo online.
Então, alguns são comuns, né? A gente fala de visitante, a gente fala de conversão. Se você for uma loja física, são os mesmos termos utilizados. Mas acho que entender o mix que compõe isso, assim. Então, acho que taxa de conversão é um termo que ele é o mesmo termo de uma loja física, mas os fatores ali são diferentes, né? Você tem N possíveis canais, fontes de tráfego, você tem argumentos diferentes de venda, você tem sua loja configurada de uma forma específica, hierarquizada de uma forma específica. Então, acho que esses termos são, assim, eu não vou falar nem em termos, eu acho que esses são os pontos principais para você ter atenção no seu negócio. Então, como que está o visual da sua loja, como que você está divulgando seus produtos, se essa coerência entre proposta de valor e o que você está vendendo, ela existe, ela é forte, ela é fraca, ou se ela não existe, como que você faz ela existir, para então você proporcionar uma experiência de venda, uma experiência do seu potencial cliente positiva. Então, acho que talvez a experiência do cliente seja a mais importante, assim, tipo, porque também quando vocês forem pesquisar isso, normalmente a experiência do cliente vai se relacionar a tudo isso. Então, em experiência do cliente vai se falar em transparência, vai se falar em usabilidade, vai se falar em proposta de valor, vai se falar em público-alvo, vai se falar em parte técnica. Então, acho que essa é uma boa para você entender como que você começa a vender mais. Perfeito, então, Pedro. Tá ficando tarde. E você falou muito, tadinho. Bebe água, descansa a voz. Tá, Obrigada por tá ter tudo bem, topado tá tudo aqui com a bem. gente hoje, por ter montado esse conteúdo tão bom e que vai ajudar. É um manual, né? E a gente vai disponibilizar para vocês. Então, pode se despedir, dar o recado final, não sei. Não, agradecer, dizer que assim, acho que depois de ver isso, às vezes a gente de fato olha e fala, putz, é muita coisa, né? E de novo, eu não acho que isso tem nível e momento de lojista. Acho que dá para ser aplicado em N momentos diferentes. E o mais importante de fato é você entender o que se aplica aqui ao seu negócio e ao seu momento. Então, nunca esteve tão fácil vender online. Não é fácil, mas é viável. O que você precisa é se aplicar e entender, fazer essa análise de qual é o meu momento, qual é o meu negócio, ele está coerente, o que eu tenho de oportunidade para abraçar, o que eu tenho de gargalo o que eu tenho de problema para corrigir, e como que eu faço funcionar. Acho que ninguém melhor do que nós mesmos para nos dedicarmos aos nossos negócios, né? E sabermos nossas dores e nossas forças. Então é isso. Fiquem com essa mensagem de que assim é super possível, tem um caminho a se percorrer, mas acredito demais no potencial do comércio online e que todos vocês conseguem trilhá-lo.